Vamos lá, pessoal, continuar aqui a demonstração aí dessa nossa propriedade de ortogonalidade, são as propriedades que a gente estava vendo. Tive que interromper a primeira aula porque deu um pique de luz, coisas que acontecem quando a gente tem uma aula gravada, né? Mas vamos continuar aqui, vamos ver aí a segunda propriedade que fala, né, que se V é ortogonal a W, então a gente quer provar que o W também vai ser ortogonal a V. Então vamos ver a demonstração aí dessa propriedade. Então, V ser ortogonal a W, o que isso significa? A definição que a gente viu, que o produto interno entre V e W dá zero. Mas a gente já viu também, né, a propriedade 2 lá de produto interno, a segunda propriedade, que o produto interno de V e W dá o mesmo resultado que W com V. Então, juntando aqui, né, que essas duas coisas têm que ser iguais e que, por hipótese, o produto interno de V e W é zero, porque os dois são ortogonais, então a gente pode concluir que o produto interno de W e V também vai dar zero, ou seja, que W é ortogonal a V, como a gente queria demonstrar, beleza? Então, a gente já demonstrou a primeira, vou botar aqui, né, e a segunda propriedade aí de ortogonalidade. Vamos agora demonstrar a terceira propriedade aí de ortogonalidade. Se V é ortogonal a um W para todo W, então o nosso V tem que ser o vetor nulo. Vamos ver aí como é que a gente faz a prova dessa terceira propriedade. Então, terceira propriedade, por hipótese V é ortogonal a W, ou seja, o que isso significa? Que o produto interno de V e W é zero, né? Para todo Wzinho no nosso espaço vetorial V. Se vale para todo, em particular, vale se a gente tomar o W como sendo o próprio V, ou seja, o produto interno de V com V, aí vai dar zero. Mas a gente já viu, né? É a nossa primeira propriedade da definição, a primeira parte, né, da definição lá de produto interno que tem que ser satisfeita é que se esse produto interno aqui dá zero, na verdade, né, um C e somente C, o vetor V aí é o vetor nulo. Portanto, a gente tem aí a nossa terceira propriedade também satisfeita. Vamos demonstrar a nossa quarta propriedade, que se V1 é um ortogonal a um W e V2 também é ortogonal a esse W, então a soma dos dois vetores V1 e V2 também vai ser ortogonal a W. Vamos lá. Então, vamos demonstrar aí a nossa quarta propriedade. Então, V1 ortogonal a W e V2 é ortogonal a W. Essas são as nossas hipóteses, ou seja, a gente já sabe que o produto interno de V1 com W dá zero e também o produto interno de V2 com W dá zero. Bom, vamos ver o que acontece quando a gente soma V1 com V2 e faz o produto interno com W. Essa aqui é a propriedade 3 lá, né? O item 3 da definição de produto interno, isso daqui é a mesma coisa que o produto interno de V1 com W mais o produto interno de V2 com W. Como eu acabei de falar aqui, por hipótese, V1 é ortogonal a W, ou seja, esse produto interno aqui dá zero. V2 é ortogonal a W, então esse produto interno aqui também é zero. Ou seja, o que a gente obtém? Que V1 mais V2W, esse produto interno, né, de V1 mais V2 com W, deu zero. Ou seja, que V1 mais V2 é ortogonal a W, beleza? Então, tá faltando a gente provar só a quinta propriedade lá de ortogonalidade. Vamos lá, então, só relembrando aqui juntos, ó. A quinta é essa, ó. Que se V é ortogonal a W, né, e lambda é um número escalar qualquer, então, quando eu multiplico V por lambda, esse vetor lambda V continua sendo ortogonal a W. Então, vamos lá. Então, vamos demonstrar nossa quinta propriedade. V ortogonal a W implica, então, que o produto interno de V com W dá zero. Bom, quem é lambda V produto interno com W? Pelo quarto item lá da definição de produto interno, essa nossa constante aqui pode vir para o ladinho de fora, fica lambda VW.
Só que, por hipótese, este produto interno é zero. Então, isso daqui dá zero. E, portanto, já que este produto interno aqui de lambda V com W deu zero, então, de fato, né, o nosso lambda V é ortogonal ao nosso vetor W. E com isso, a gente conclui aí a demonstração dessa nossa proposição, os 5 itens aí dessas propriedades, na verdade, né? Uma proposição falando que é uma proposição envolvendo essas propriedades aí de ortogonalidade, beleza? Façam, refaçam até entender direitinho essa demonstração, ok? Vamos seguir agora com o teorema. O que diz esse teorema? Se a gente tiver um conjunto, né, de vetores não nulos, V1, V2 e Vn, 2 a 2 ortogonais, ou seja, né, Vi e Vj igual a zero para I diferente de J, então, que este conjunto de vetores aqui é linearmente independente. Então, olha só, pessoal, antes mesmo da gente começar a demonstração desse teorema, observem que agora nessa unidade 2 a gente começou já aqui falando de produto interno, agora a gente está falando aqui de linearmente independentes. Quando a gente falou de produto interno, a gente falou de um espaço vetorial real. Então, isso é matéria de álgebra linear 1. Então, se você não lembra, né, o que é um espaço vetorial, recomendo que você estude, dê uma olhadinha na definição, para você saber do que a gente está falando, né? Já que a gente está falando de um produto interno, um espaço vetorial. Se você não sabe o que é um espaço vetorial, vai lá, lê a definição, relembra o que é para as coisas fazerem sentido, ok? Então aqui também, né, eu quero provar que um conjunto de vetores é linearmente independente. Então o que significa isso? Não lembra? Vai lá e revisa, mas esse aqui a gente pode falar rapidinho, né? O que são vetores ser linearmente independentes? Quando a gente pega uma combinação linear desses vetores e igual a zero, a única solução são todas as constantes lá da combinação linear serem zero. Então, se isso não é natural, essa definição, vale a pena você recapitular. A gente vai revisar aqui, porque no final a gente vai concluir que eles são LIs, mas às vezes a gente fala de algumas coisas aqui que acabamos não usando diretamente, né? Então, é importante que vocês revisem essa parte aí também. Mas, vamos lá, então, demonstrar esse nosso teorema. Então, beleza, né? 2 a 2 ortogonais, ou seja, o produto interno de V1 com V2 dá zero, de V2 com V3 dá zero e assim por diante, tá? De V2 com Vn dá zero, V1 com Vn, 2 a 2 são sempre ortogonais. Então, já que, olha só para começar aqui a ideia, né? Já que eu quero mostrar que os vetores são linearmente independentes, então eu vou começar fazendo uma combinação linear deles e vou igualar a zero. Lembrando que o nosso objetivo no final é chegar que todas as constantes são iguais a zero. Então, só para fazer sentido de por que no início da demonstração eu já vou tomar uma combinação linear desses vetores e igualar a zero. É porque isso é fundamental para a gente concluir depois que eles vão ser LIs. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó, considere A1V1 mais A2V2 mais ANVN igual a zero. O que eu vou fazer agora na nossa próxima passagem aqui? Eu vou fazer o produto interno dos dois membros dessa igualdade por VI. Então, vou aqui. Mais A2V2 mais a NVN. Vou fazer produto interno com VI, tá? Esse meu I aí tá variando aí de 1 até N. E a mesma coisa aqui eu vou fazer do lado direito pra gente continuar com essa igualdade aqui, ok? Bom, observe o seguinte, então isso eu tinha ali uma igualdade, aquela combinação linear igual a zero, eu fiz o produto interno dos dois lados aí por VI, ok? Agora este zero que eu vou colocar aqui não tem nada a ver com esse zero de cima, tá? Esse zero é o resultado deste produto interno. Por quê? Porque a gente já sabe, né, que zero é ortogonal a V para qualquer V. A gente já provou isso lá nas propriedades de ortogonalidade. Então, vamos ver agora o que acontece aqui na sequência. Então, neste lado esquerdo, a gente vai usar
propriedades aí de produto interno. O que a gente sabe, né? A gente não tem aqui um vetor, é uma soma aqui, né, de vários vetorzinhos, mas é um único vetor com esse VI. A nossa propriedade 3 lá de produto interno, claro que a gente faz sempre de 2 a 2, eu vou fazer aqui numa única passagem, a gente não pode separar, como se fosse uma distributividade, né? Pega o primeiro vetor, faz produto interno com o segundo, primeira parte da soma, né? A segunda com o segundo, então eu vou fazer isso daqui numa única passagem, mas a gente está usando o item 3 da definição de produto interno, tá? Então aqui a gente vai ficar, ó, com A1V1 produto interno com VI mais o A2V2 produto interno com VI mais o ANVN produto interno com VI. Isso daqui igual a 0. Agora eu vou usar, então eu vou botar aqui, aqui eu usei a propriedade 3 lá, aqui é a quarta propriedade de produto interno. Essas constantes aqui, a gente pode retirá-las aqui de dentro do produto interno. Então, fica 1, V1 com VI, mais A2, V2 com VI, até o último lá, que é o nosso AN, VN com VI. Isso daqui igual a 0. Agora, olha só, lá na hipótese do nosso teorema, fala que eles são 2 a 2 ortogonais. Ou seja, quando eu tenho ali o V1 com VI, o VN com VI, o V2 com VI, esses produtos internos são todos iguais a 0. Com exceção quando a gente tiver o próprio VI com o VI, ou seja, quando eles forem iguais, tipo, se for o V1 com V1, o V2 com V2, o V3 com V3. Então, quando o índicezinho for igual, isso aí vai dar diferente de 0. Por quê? Porque é um conjunto de vetores não nulos. Então, quando eu pegar V1 com V1, são vetores não nulos, então o produto interno vai dar maior que 0. Lembre, o produto interno é sempre maior ou igual a 0. Só é 0 se o vetor for nulo. Então, se o vetor não for nulo, o produto interno do V1 com V1 é diferente de 0, do V2 com V2 e de um VI com um VI qualquer. Por isso que aqui eu vou apagar e vou incluir no meio o VI com o VI para ficar bem claro para vocês que quando a gente estiver falando do mesmo índicezinho, esse produto interno vai dar diferente de 0. Então, por isso que eu vou incluir esse termo aqui agora. Então, vamos lá, eu vou arrumar aqui, tá? Só quis fazer isso e voltar para vocês entenderem que esse termo vai surgir aqui por isso. A gente vai precisar disso, né? Então, olha só, em algum momento aqui, a gente ia ter um AI, VI com VI, mais... Eu só incluí esse termo aqui onde o índicezinho aqui ia dar igual. Isso aqui é igual a 0. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Não são 2 a 2 ortogonais? Ou seja, olha lá. VI, VJ igual a 0 se o I for diferente de J. Então, este cara aqui vai dar 0. Este cara aqui vai dar 0. E este aqui vai dar 0. Este aqui, como eu falei para vocês, tem que dar diferente de 0, pois, ó lá, por hipótese, são vetores não nulos, ou seja, pois o VI é diferente de 0. Então, o que a gente chega aqui? A gente chega com AI, né, o que resulta, na verdade, depois que a gente zerou todos esses outros termos, sobrou AI, produto interno de VI com VI, dando 0, sendo que este termo aqui é diferente de 0. Acabamos de botar aqui a justificativa. Bom, mas então eu tenho um produto igual a 0. Se esse segundo termo é diferente de 0, então necessariamente o AI vai ter que dar 0. Bom, observem que isso que a gente fez vale para todo I, né? A gente fez uma única passagem aqui, ou seja, a gente fez aquela combinação linear lá em cima e eu fiz produto interno numa única passagem, à direita e à esquerda por VI. Para se alguém não ficar claro, pessoal, faz primeiro o produto interno com o V1, vai ver que vai dar o A1 igual a 0. Depois faz o produto interno, a partir da primeira linha, tá? Dessa primeira linha aqui. Faz o produto interno na direita e na esquerda com o V2, vai ver que vai achar o A2 igual a 0. O que a gente fez aqui foi numa única passagem, né? Ou seja, ao invés de fazer esses produtos internos até o AN lá, né? Vai fazendo produto interno com VN para achar o AN 0,
A gente fez uma única passagem para chegar que esse aí ia ser zero para todo i variando de 1 até n. Ou seja, a gente vai ter essa combinação linear igual a zero e vamos chegar aqui a 1 igual a 2 igual a n igual a zero. Ou seja, é exatamente a definição dos vetores serem linearmente independentes. Vou escrever isso aqui para vocês. Então, como isto vale para todo i variando de 1 até n, temos então a1 igual a zero até o nosso an igual a zero. Portanto, de fato, este conjunto de vetores é linearmente dependente, como a gente queria aí demonstrar. Beleza? Muito bem. Então, calma aí, antes da gente ir para esse slide, volta aqui. Tranquilo? Então, a gente viu a definição de ortogonalidade e acabamos de ver aí um teorema que envolve, né, um conjunto onde os vetores são 2 a 2 ortogonais, então a gente consegue provar que esse vetor aí é Li. Então, vamos seguir aqui vendo mais algumas definições aí, ok? A gente viu o que são dois vetores serem ortogonais, agora vamos ampliar isso aí um pouquinho. Então, C já vê um espaço vetorial munido de um produto interno, né? E o conjunto A, um conjunto aí contido no nosso espaço vetorial V. Esse conjunto A é dito ortogonal, então agora a gente está falando de um conjunto ser ortogonal. Quando VI e VJ igual a zero para todo I, variando de 1 até N diferentes. Se um conjunto ortogonal, todos os vetores são unitários, então esse conjunto é denominado conjunto ortonormal. Então, dessa forma, né, se uma base de um espaço vetorial for um conjunto ortogonal, será denominada base ortogonal. Ops, para aí, ó, mais uma definição aí que a gente está falando. Base. O que é uma base para um espaço vetorial? Então, a base, lembra, é um conjunto de vetores que geram aquele espaço todo e que são linearmente independentes. Então, eu não vou pedir aqui diretamente construir uma base, mas quando eu falar de base, vocês precisam saber do que a gente está falando. Então, mais uma vez, para quem não lembra, corre atrás aí do prejuízo. Precisa aprofundar nesse momento, mas pelo menos relembra lá, vê um exemplinho de uma base, de um espaço vetorial, ok? Se a gente se couber, a gente vai fazendo aqui alguma coisa no meio de algum exercício para vocês irem relembrando também. Ok? Então, vamos lá aqui, continuando. Uma base ortogonal formada por vetores unitários é chamada de base ortonormal. Então, antes da gente falar aqui desse conjunto, que é esse exemplozinho aqui que eu estou dando para vocês, prestem atenção nessa observação, ó, porque aqui eu falei de vetores unitários, né? Então, já eu vou definir para vocês o que é um vetor unitário, tá? Eu coloquei isso aqui para não esquecer de comentar com vocês. E aqui só resumindo, então, o que está escrito ali em cima, o que é uma base ortonormal. Então, uma base ortonormal, que foi o que foi dito ali, né? É quando o produto interno de VI com VJ vai dar zero se eles forem diferentes e vai dar 1 se eles aí forem iguais, já que os nossos vetores vão ser unitários. Mas, para isso aí ficar mais claro, a gente vai falar depois disso, né? Quando essa parte de ortonormal, né? De norma de vetor aí ser... Já falei até de norma, né? Mas tudo bem, de que um vetor ser unitário? Já, tá bom? Então, muita calma, senão eu acabo me empolgando aqui falando as coisas antes da hora. Vamos na sequência aqui ver que, de fato, esse conjuntinho aqui é um conjunto ortogonal, de acordo com a definição que a gente acabou de colocar aí, né? Que os vetores são 2 a 2 ortogonais, ou seja, que o produto interno deles vai dar zero. Então, vamos só fazer as continhas aqui juntinho para a gente visualizar isso, certo? Então, deixa eu mudar aqui a corzinha da minha caneta. Ó, não tô querendo só estou dando como exemplo que esse conjunto aqui é ortogonal em relação ao produto interno usual, ou seja, quando a gente multiplicar um pelo outro, a gente vai estar usando o produto interno usual. O que significa, né? Vou chamar esse daqui de U, esse daqui de V. Então, quando eu fizer o produto interno de U com V, dizer que eu vou fazer o produto interno usual é que eu vou fazer a primeira coordenada dessa vezes a primeira dessa,
desse vetor, ou seja, 1 vezes 2, que é 2, mais a segunda com a segunda, que vai dar menos 2, mais a terceira com a terceira, que vai dar 0. Então, isso daqui deu 0. Ó. Então, de fato, o U é ortogonal ao V. Bom, aí deixa eu só, não sei porque que eu excluí aqui o terceiro, que eu não nominei ele, né? Vou chamar ele de W. Vamos ver que o U e o W também são ortogonais. Então, vou fazer o produto interno entre eles. Ó. 1 vezes menos 6, que dá menos 6, mais 2 vezes 3, que dá 6, mais 0 vezes 5, que dá 0. De fato, 0, ou seja, de fato, o U é ortogonal ao W. Como eles têm que ser todos 2 a 2 ortogonais, só falta a gente verificar aí o produto interno de V com o nosso W. Então, o produto interno de V com W vai dar 2 vezes o menos 6, que dá menos 12, menos 1 vezes 3, que dá menos 3, mais 3 vezes 5, que dá 15. Então, de fato, né, menos 15 mais 15 dá 0. E, portanto, o produto interno aí de V com W deu 0. Meu portanto era esse que eu queria, né? E, portanto, o V aí é ortogonal ao meu W. E, de fato, então, esse aqui é um exemplo de uma base ortogonal. Então, muita calma, né? Aqui eu acabei falando bastante coisa. A gente já vai falar do que é um vetor unitário, de base ortonormal e outras definições que a gente vai acabar vendo aqui dentro dessa nossa unidade 2. Mas vamos agora, né, sem interrupções que a gente teve, encerrar essa nossa primeira aula dessa unidade 2. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.